Você falou de uma coisa que é o suicídio lento. Sim. O que seria o suicídio lento? É bom a gente pensar nesse assunto a partir do ciclo da vida. Veja que algumas universidades americanas estão se reunindo, é um processo, uma pesquisa multicêntrica, discutindo, por exemplo, avaliando que os doces, os industrializados, achocolatados principalmente, consumidos pelas crianças, eles têm como receptores os mesmos receptores de opioides, da cocaína, por exemplo. Então, quando você pensa e faz uma associação de uma criança que está consumindo diariamente o achocolatado de manhã, meio-dia e à noite, e um sujeito que está usando cocaína com 25 anos, os efeitos de explosão elétrica cerebral, a princípio, são praticamente os mesmos e o fator nocivo também. O suicídio lento é quando a pessoa, de certo modo, ela não entendeu, não foi preparada de que a vida é um jogo. Ela começa a partir de um marco zero, uma interpretação de que a vida precisa ser justa, de que não é possível que aconteça tanta injustiça. E, acima de tudo, ela entende a bondade como se fosse um degrau, mas é um degrau disfarçado de elevador, ele não sobe para canto nenhum. Então, muitas pessoas, inclusive com valores cristãos, eu não quero impactar nenhuma religião, mas quero falar da ideia do cristianismo distorcido, que é você amar o outro sobre todas as coisas e por aí vai, eu tenho uma expectativa de que praticar o bem, sem olhar a quem tão simplesmente, considerando que a vida é um jogo, você não vai obter resultado. Isso não significa que você deve ser uma pessoa má, mas você precisa praticar bondade, ser safo, estratégico e por aí vai, e montar uma escada de virtudes para que você de fato consiga driblar ali as Senão forças você vira adversas. trouxa, seria mais ou menos isso? Você fica perdido no jogo da vida, você fica perdido, literalmente. Porque você precisa entender que precisa se mobilizar, montar uma estratégia e entrar em um processo de engajamento, porque senão a vida vai lhe dar porrada. Olha que coisa fácil, que devia se aprender na escola no primeiro momento. As forças contrárias são inversamente proporcionais aos teus sonhos. Se você tem um sonho grande, o Maurício Meirelles precisa combater emocionalmente uma série de forças contrárias pela exposição pública e uma série de coisas. Sim. As forças contrárias são inversamente proporcionais ao tamanho do teu sonho. Então as pessoas já estão criando uma geração que não está preparada para isso. O ônus e o bônus têm o mesmo tamanho, é basicamente isso. E aí o crescimento da frustração começa a fazer na cabeça daquele indivíduo a ideia de que ele nunca ganha, que a vida é uma merda, que não está nada legal. E ele começa a entrar num processo de sabotagem, que vem o sedentarismo, a má alimentação, a cultura de pensamentos que não são saudáveis para o cérebro, uma frequência muito baixa. Então você está acelerando, de certo modo, a tua capacidade ali de oxidar, de envelhecer com muito mais velocidade. Você acha que a culpa disso não é as redes sociais? Porque as redes sociais, ela está ali lidando o tempo todo com frustração, porque eu estou olhando para o meu lado, eu estou vendo aqui a vida do cara é melhor do que a minha, o dinheiro do cara é melhor do que o meu, e eu tô me sentindo... Será que isso não eu vejo as redes sociais como um reflexo, um espelho de como nós somos hoje, né? A rede social brasileira, por exemplo, é extremamente potente e ela mostra o retrato do Brasil. Quando a gente for crescendo, por exemplo, agora mesmo, a gente está praticando isso aqui para colocar nas redes sociais. Sim. E levar um conteúdo diferenciado. Se a gente semear isso na cabeça de algumas pessoas, a gente já acendeu luzes. Então, assim... vai mudar. A rede social hoje é o retrato, é o espelho do que nós somos hoje enquanto sociedade. Lugar. Na Noruega não deve estar dançando. E a rede social trouxe uma coisa bacana, ela concretizou o inconsciente coletivo que Jung falava. E Jung foi o maior discípulo de Freud, né? Então ele fala do inconsciente coletivo, que são coisas comuns que de tanto a gente fazer de forma universal, que todo mundo faz ou todo mundo pensa igual, criou-se uma supermente, uma mente coletiva, que influencia geração em geração todas as outras mentes fazendo a mesma coisa. Eu acredito muito nisso. Por isso que quando você... A minha teoria, né? Meu achismo. Quando você vai jogar em casa, sei lá, o Botafogo vai jogar com o Flamengo, tem uma energia da torcida. Sim. Que te movimenta. Não é só o grito da torcida, é toda uma energia de torcida que movimenta. Tô enganado? Ou tem a ver com isso, assim, aquela coisa de desejos? Comunhão de pensamentos. Comunhão de pensamentos. Sim. Sabe? Por isso que eu acredito que a gente está vivendo uma coisa muito perigosa. Quer ver um inconsciente coletivo que é uma crença limitante? Achar que comida e amor é inofensivo. É uma crença limitante. A gente está partindo de um marco zero que não existe. Comida é inofensivo? Comida não é uma coisa inofensiva.
Porque pode Você te comer, gerar... você comer comer bacon todo o dia inteiro. dia um saco de bolacha recheada, Sim. não tem qualidade nutricional. No Covid agora teve uma pesquisa que mostra que a grande maioria dos jovens que estavam sofrendo ali em UTI, até foram a óbito, desnutridos. Eles comiam, mas não tinha nutrição na comida. Pô, comida não é uma coisa Assim inofensiva. como o amor. O amor também não, porque tem mecanismo de funcionamento. A criança sabe desde pequeno que se ela jogar uma pedra para cima e ficar olhando, ela vai cair, ela descobre a gravidade. Ela entende que é um fenômeno físico, que puxa tudo para baixo. Ela vai ficar jogando coisa, ela aprende logo cedo. Então, assim, nós somos muito analfabetos ainda afetivamente. Ou seja... Porque a gente não ousou... A gente está agora criando viagens espaciais, mas a gente não ousou olhar para dentro e destrinchar esse sentimento, que é o maior valor relacional entre as pessoas. Ou entre seja, os seres vivos e outros seres vivos. Então, vou falar de uma opinião que a gente vai bater um papo legal. Sim. Me preocupa muito, eu falando, Maurício Meirelles falando meus achismos, me preocupa muito essa quantidade de geração Z, Sim. que está indo em psiquiatras, tomando remédio pra caralho e não sentindo coisas que deveriam ser sentidas e compreendidas, como tristeza, frustração, porque a pessoa se frustra, ela se entope de remédio, ela camufla um sentimento e, consequentemente, ela não vivencia aquilo. Tô errado? O que você acha disso? Certíssimo. Muitos, eu poderia dizer a grande maioria, talvez todos, antidepressivos, são anestésicos existenciais. Né? Então, você está deprimido, você começa a tomar a medicação e eu vou dizer por que isso é importante. Eu não sou contra a medicação, pelo contrário, só trabalho com profissionais psiquiatras que prescrevem. Mas chega um momento que o paciente diz assim, agora está melhor que antes, porque eu não estou alegre, mas eu também não estou triste como eu estava. Aí começa a passar um tempo e ele começa a dizer, pô, mas eu não estou triste, mas também não estou alegre. Não estou tendo assim esse prazer com a vida. Não estou sofrendo como eu estava antes. Aí é na hora que a gente entra e diz, ó, remédio não elabora pensamento. Vamos trabalhar mais. A medicação é um suporte externo temporário. Você quebrou o braço, coloca um gesso. Colou, tira o gesso e segue adiante. O braço vai estar um pouco atrofiado, aquele músculo não trabalhou. Vamos fortalecer essa musculatura.